Você se prepara, escolhe o local, trilha sonora e, claro, a parceira ou parceiro ideal. Tem como isso não ser um bom match? Será que podemos aplicar esse mesmo racional dos enlaces amorosos também na cardiopatia estrutural? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. De um encontro especialmente escolhido a dedo, esperam-se compatibilidades. Em doenças valvares, costumamos chamar de mismatch a ocorrência de uma desproporção entre a prótese e o paciente, ou seja, quando a área do orifício efetivo de fluxo de uma prótese, seja ela implantada cirurgicamente ou transcatéter, o TAV, é pequena para a superfície corpórea do paciente. A definição de mismatch é quando essa área apresenta valores menores que 0,85 cm² por metro quadrado, ou corrigida para obesos de 0,7 cm². Valores abaixo de 0,65 refletem gravidade. Nas cirurgias de troca valvar aórtica já foi demonstrado que apresentar mismatch implica no pior prognóstico, enquanto o TAV isso parece ocorrer em menor frequência e com menor gravidade, a exemplo do que foi mostrado no Evolute Trial em pacientes de baixo risco cirúrgico. Dessa forma, entender o real impacto do mismatch pós-TAV na mortalidade tem se demonstrado fundamental na prática clínica e, portanto, essa foi a pergunta da primeira meta-análise sobre o tema, lançada no JACC agora em maio de 2023. Por algum tempo, estudos de meta-análise foram considerados o mais alto nível da evidência científica na medicina. Mas por desfechos tempo-dependentes, como a mortalidade, as medidas de associação tradicionais demonstram-se insatisfatórias, pois falham em reconhecer alguns princípios centrais da análise de sobrevivência, como riscos proporcionais e também a censura. Assim, os autores dessa meta-análise cuidadosamente analisaram os dados utilizando o atual padrão ouro, a abordagem pela curva. Nesse método, dados individuais de mais de 80 mil pacientes pós-TAV, provenientes de 23 estudos, foram extraídos através das curvas de Kaplan-Meier. A incidência total de mismatch moderado ou grave foi de quase 24%. Esteve associada à maior mortalidade em 60 meses, comparados a pacientes sem mismatch, em uma primeira análise. Entretanto, notou-se que tal mortalidade não era proporcional ao longo do tempo, pois aos 30 meses as curvas se cruzavam, sugerindo inversão da relação de proporção entre óbito a partir desse período. Por isso, os autores realizaram análises subsequentes, separando as curvas de sobrevida de acordo com o tempo. A conclusão foi de que, em até 30 meses após o TAV, a presença de mismatch está estatisticamente associada à maior mortalidade. Entretanto, após esse período, essa relação se perde e pacientes com mismatch passam a não morrer mais do que aqueles sem a desproporção. Mas sabemos que existem muitos graus de mismatch e isso costuma ser relevante em termos de correlação com os sintomas do paciente na prática clínica diária. Por isso, uma análise separada pelo grau de desproporção também foi realizada. Enquanto um grau moderado não está associado a menor sobrevida, o mismatch grave está não só relacionado a maior, mas a constante risco de mortalidade após o TAV, proporcional ao longo do tempo, ou seja, antes, durante e após 30 meses. No dia a dia do planejamento pré-TAV, já percebemos certas predileções por próteses supranulares em casos em que se antevê o risco aumentado de mismatch. Corroborando essa prática, no estudo de subgrupos separados por tipo de próteses supranulares e intranulares, a presença de mismatch grave não se associou ao maior risco de óbito quando utilizadas as próteses supranulares, embora isso ainda seja alvo de muita discussão na ciência atual. Dentre as limitações dessa meta-análise, algumas merecem destaque. Nem todos os estudos incluídos consideraram o ajuste da área efetiva de fluxo para obesos. O único desfecho avaliado foi mortalidade por todas as causas. Portanto, carecemos de dados referentes a outros desfechos potencialmente importantes, como AVC, IAM, nova hospitalização por insuficiência cardíaca e disfunção renal. Apenas 5% dos pacientes analisados foram submetidos a valve-in-valve, procedimento que sabidamente apresenta maior risco de mismatch e cuja incidência tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Portanto, quando o assunto é a escolha de prótese valvar para o TAV, seja racional. Prepare a data, o lugar, a modalidade e a melhor companheira para que o implante seja de fato um bom match. Aproveite as dicas que essa meta-análise nos trouxe para antecipar as incompatibilidades e antever problemas. Seguimos atento no mundo das valvopatias e cardiopatia estrutural e nos próximos estudos que esclareçam como prevenir as complicações e facilitem a escolha pelo match perfeito.
Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma Devolve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Renato Lopes, Bruno Urbano e eu, Fabrícia Daniela Martins Almeida e Luna Varela escreveram um excelente texto sobre o mismatch após o TAV e as suas consequências. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. E sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.